Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. O tema de hoje é: jamais quero ser morno. Vamos lá? Eu quero muito que você faça dessa frase uma oração. Até o final dessa palavra você vai perceber a força que tem essa frase, mas eu queria que você falasse de novo como uma oração. Vamos lá? Jamais quero ser. Que você vai desejar muito que a tua fé cristã, que a tua vida, que o teu casamento, que as áreas da tua vida, ela não entre nesse ambiente de mornidão. Vamos ler primeiro o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Quem está em casa, manda esse link aí para bastante gente e acompanhe também comigo. Diz assim: assim porque és morno e nem és o quê? Quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse único versículo que eu estou lendo é um recado que Deus está dando a uma das 7 igrejas do Apocalipse, conhecidas também como Igreja da Ásia Menor, cada uma delas com características muito objetivas. E no caso, a igreja de Laodiceia, onde essa palavra está sendo liberada, e não é agradável, porque Deus está dizendo: a condição que você está me provocando ânsia de vômito. E Deus está falando isso não porque está abandonando aquela igreja. Ele está falando isso porque Ele está resgatando, Ele quer resgatar aquelas pessoas que estão vivendo como estão vivendo. Então, o tema de hoje, ele precisa ser assim, durante a minha palavra, aí você dizendo: Senhor, jamais quero ser morno. Vamos de novo? Jamais quero ser morno. Quais são alguns dos sinais de um estado espiritual morno na vida de uma pessoa? Ou na sua vida, na minha? Quais são alguns dos sinais que você percebe na vida de alguém, e eu vou te ensinar isso hoje, que essa pessoa ela está vivendo uma mornidão? A mornidão aqui é uma maneira de Deus dizer que é uma vida que não serve para nada. É uma vida a ponto de ser vomitada, cuspida, largada. O termo aqui fica estranho, daquele Jesus que inclui todas as pessoas, que ama todo mundo, e que de repente, o João escrevendo na ilha de Patmos, o Apocalipse, ele fala que Deus está dizendo a essa igreja: eu estou tendo ânsia de vômito com vocês. Você se lembra de algum tempo que você estava quente para Deus, assim, fervente, fervoroso, que você teve um momento com Deus tão intenso na tua vida, uma entrega tão grande? E a questão é o seguinte: que atitude você tinha naquela época que fazia que você tivesse tendo essa chama do Espírito Santo dentro de você? Mas apóstolo, eu aqui estou bem, eu estou bem. Não, maravilha, maravilha. Mas essa palavra ainda continua sendo para mim e para você. A última pergunta é: o que você pode fazer para voltar a ser como era antes? Que antes é esse? O antes de uma paixão, de uma entrega, de um fervor, como eu disse, que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. Essa palavra, ela tem um propósito: interromper todo o ciclo de mornidão no casamento, relacionamento, família, tua vida espiritual, tua vida profissional. Porque o que eu entendo, querido, quando eu comecei a escrever esse texto, e Deus me direcionou para contar a você essa história hoje, todo dia aqui nas celebrações, é que muitas pessoas, elas estão vivendo uma mornidão não apenas na vida cristã. Elas estão vivendo uma mornidão também no casamento, também no relacionamento, também na amizade. A vida profissional, as áreas que só representam o quê? Eu vou lá porque eu preciso pagar as contas, eu vou na igreja porque eu acostumei, eu estou casado porque tem que estar casado, mas o prazer sumiu. E aí vem Cristo e diz: o que eu prometi para você é uma vida abundante, onde Deus está dizendo: eu quero lhe dar entusiasmo para viver, de assentar à mesa e não apenas comer a comida para sobreviver, mas ter o prazer da vida. É Deus dizendo, e pode parecer no início que não tem muito a ver com essa igreja: apóstolo, mas o problema não era com a Laodiceia, lá na igreja lá da Ásia Menor, da atual Turquia. Aqui é projeto vida, apóstolo. Não, mas calma. Eu olhei esse texto com tanto temor, porque eu vou te mostrar a explicação desse texto, que a gente chama de paráfrase, né? Deixa eu ler para você. Olha como que esse texto pode ser lido de uma maneira mais prática, para a gente poder entender. Olhe bem: porque vocês perderam a temperatura
e se tornaram mornos, porque águas refrescantes não fluem mais de vocês, e não lhes restam propriedade de cura. Considero repugnante seu sabor na minha boca, não posso suportá-lo mais, e não tenho outra escolha a não ser cuspi-los para fora. Irmãos, eu tenho plena certeza que nenhuma igreja gostaria de ouvir isso vindo da parte de Deus, sim ou não? Sim, nenhuma igreja. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa aqui gostaria de honestamente que Deus usasse um profeta, ou mesmo falasse no teu espírito, dizendo: meu filho, na vida que você está vivendo eu estou te vomitando. Ninguém de nós gostaríamos de ouvir isso. Agora, ler esse texto não tem como passar de repente, assim, desapercebido. Está se falando de uma igreja que um dia foi quente, um dia foi fervente, um dia glorificava a Deus, mas que quando Jesus a olha, ele percebe que é uma igreja que está morna, uma igreja que não está nem fria. Apóstolo, mas morno não é melhor que frio? Eu vou te provar que não, é melhor frio. A verdade, o grande fato, grande melhor é está fervendo, quente. Deus quer uma igreja fervente na presença dEle. Mas Ele diz, melhor que seja quente, então não é quente? Frio então, porque morno é uma condição da pessoa que quando ela ouve essa minha mensagem hoje, que eu vou começar a pregar já, ela diz assim: fulano de tal tinha que estar aqui. Esse é o morno, porque ele não pensa que ele precisa mudar. O morno, como a igreja de Laodiceia, é uma igreja que ela dizia: a gente está bem, a gente está tudo jóia, a gente não precisa de nada não. E no meio da fala deles, Deus falou assim: não, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus, vocês estão nus, vocês não estão percebendo. Então a condição de morno é tão terrível, porque é aquela pessoa que as coisas estão indo muito mal, mas ela acredita que está tudo bem, está tudo em ordem, não preciso mudar em nada. A semana passada, eu e Silvia tínhamos o compromisso de pregar lá em Goiânia. E a verdade é que era a última semana ali do mês, as férias também do Zac, né? Ainda tem um pequenininho em casa ainda, né? Se eu posso dizer assim, pequenininho é de nada, né? Mas ainda tem um filho ainda lá que a gente aproveita as férias dele. Aí eu falei: Silvia, vamos uns 4 dias antes e no domingo a gente prega lá na igreja do Bispo Rinaldo. Quem lembra do Bispo Rinaldo? Estou marcando já a agenda com ele, né? Linda igreja, fazendo acho que 9 anos de idade. Aí quando eu cheguei no aeroporto de Goiânia, ele nos abençoou lá com um carro, né, para poder ficar com a gente. E a pergunta era, a gente estava em Goiânia, tem um mapa aqui, né? Vocês querem ir para Caldas Novas, olha que coisa boa, que tem águas quentes, ou lá em cima, naquele ponto lá que não está escrito, Pirenópolis. Quem já foi em Pirenópolis? Pouca gente, né? Eu também nunca tinha ido. Que são cachoeiras de águas frias, geladas, mas que tem turismo o tempo todo, por conta de ser um ambiente muito agradável. Aí a gente ficou, vamos para água quente ou para água fria? Até então a gente estava no meio, né? No meio não dá, vamos embora. E a gente escolheu ir para Pirenópolis, né? Tinha as cachoeiras, ficamos lá uns 4 dias antes de voltar para pregar e voltar para cá. E ali, enquanto a gente estava indo, naquele caminho, Deus me fez lembrar que há anos atrás, quando eu fui na Turquia, que na Bíblia chama de Ásia Menor, né? Eu fui lá visitar, aqui não está aqui a dimensão, eu coloquei o mapa só um pedacinho. Na Turquia, a atual Turquia hoje, é a antiga Ásia Menor, onde eram 7 igrejas que estão sendo escritas ali, mostradas ali no Apocalipse. Quem já leu ali as 7 igrejas do Apocalipse? Amém? Então você já leu ali. Aquelas igrejas, cada uma tem características diferentes, e que elas também não só fala de uma escatologia do tempo final, mas ela tem ali como se fosse a plenitude. São 7 estilos diferentes que dá para entender a igreja de hoje. E naquela época eu fui visitar uma região de Herápolis, que hoje não se chama mais assim, chama Pamukkale. Pamukkale é uma região de águas quentes, lugar maravilhoso. E ali em Pamukkale, a gente também foi em Colossos, está lá embaixo, que é uma região de águas geladas. Então, indo em Goiás, eu comecei a me lembrar dessa outra viagem. Aí que veio o detalhe. Aí eu falei, peraí, mas tem uma história ali, que é em Laodiceia, onde eu estive também, que é uma das igrejas do Apocalipse. A Laodiceia é uma cidade, na época, muito rica, muito pujante, de muita influência,
porém conhecida por suas águas mornas. E foi exatamente ali que Deus compara aquilo que está acontecendo com a natureza, está acontecendo com vocês. E ficou tão fácil de entender que não é o caso. Você imagina se esse texto fosse escrito nos dias de hoje e dissesse, assim como Volta Redonda tem uma poluição aqui da CSN, diga-se de passagem, essa igreja também está poluída, a sua mente está poluída. Eu tenho certeza que você entenderia fácil essa mensagem. Foi o que aconteceu lá, porque a natureza estava apontando para a realidade. Mas aqui, em nome de Jesus, a poluição só está na cidade. Ela não está na tua casa, na tua mente, não está. Apóstolo, em casa está uma sujeira. Eu estou falando espiritual, irmão, não está. Mas a comparação, eu estou te fazendo viajar comigo nesse mapa, só para você entender, de uma maneira simples, como que foi escrito esse texto e qual a intenção do despertamento que Deus queria realizar ali na igreja de Laodiceia, dizendo, olha, assim como as águas que estão aqui, que causa vômito, assim também está a igreja vivendo isso. E nessa viagem eu vi a abertura da Olimpíada, você deve ter visto também, uma tarde lá no hotel, coloquei lá, eu estou assistindo, dormi, acordei, porque foi longa, né? De repente eu acordo, estava abrindo a Olimpíada ainda, né? De repente eu acordo e vejo a mesa da ceia. Aí eu falei, peraí, é esporte ou religião esse negócio, né? Sabe aquele negócio que tem nada a ver? Fazer uma afronta daquela, onde 2 bilhões e 600 milhões de pessoas hoje são cristãs no mundo, onde na cristandade, uma das coisas mais sagradas para nós é sentar à mesa da ceia, não por religiosidade, mas por mandamento de Jesus. Aí ali, eu falei, meu Deus, é verdade. Desde que eu sou crente, desde que eu me converti com 14 anos, aceitei o apelo missionário com 17, me tornei pastor com 20 anos, e abrimos o Projeto Vida, eu tinha 23 anos de idade. Esse texto aqui, que você não pode ser morno, já vale muito, mas nunca, nunca, nunca como hoje. Irmão, acabou, não tem mais meio termo. Ou você é crente e você segue a Jesus, ou você vai ficar vivendo uma vida de mornidão, dizendo, nada a ver, pastor, está acontecendo na Venezuela, nada a ver, a questão de perspectiva. Não, meu irmão, o mundo está muito claro, quem é de Deus e quem não é de Deus. Você está entendendo ou não está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, essa mensagem que eu vou pregar hoje não tem nada a ver com Olimpíadas, tá? Muito menos questão da Venezuela, ou o Hamas em Israel, Mas hoje não tem jeito. Você abre, liga a tua televisão, você vê a tua internet, você vai decidindo o caminho. Família, o que tem a ver com os padrões cristãos, e aquilo que é completamente o oposto. Aí é lógico que a pergunta você já fez também, né? Por que colocaram aquela mesa da ceia? Por que colocou lá uma alusão a Maomé? Por que não pegou o Alcorão e fez lá uma bagunça com o Alcorão? Sabe por quê, irmão? Porque eles explodiam aquilo ali. Eles não fazem, porque eles iam explodir aquilo ali. Só que nós somos da paz. Porque para nós, querido, qualquer pessoa que entrar aqui nessa igreja, seja qual a escolha que ela fez, na vida dela, ela vai ser muito bem recebida. Sim ou não? Você demorou para falar sim. Agora, nós amamos as pessoas, não o pecado delas. Ei, agora você demorou para falar amém, né? Porque nós amamos, qualquer pessoa entra aqui e serão amadas por nós. Agora, por que mexeram com o cristianismo? Porque o cristianismo, querido, é da paz. Agora, mesmo que somos da paz, que fique claro para esse mundo, querido, e você tem que entender isso como família, teus filhos, nós somos de Deus, nosso lado é de Deus. Nós não vamos compactuar com situações que cada vez, e vai piorar, tá, gente? Não vai melhorar não, vai piorar mais. E cada vez você tem que entender que morno não dá, tá, irmão? Segura a onda aí, ouça meu conselho, morno não dá. Se você está vivendo aquela vidinha mais ou menos, continue sendo bem-vindo aqui, mas você não vai ser feliz e pleno se você fica ali, não estou indo lá, é religião, toda religião leva a Deus. Sabe esse negócio do passado? Isso acabou, gente. Ou quem está com Deus ou quem está com o diabo, não tem conversa mais. E eu espero que você esteja com Deus. Dá uma salva de palmas aí, e está quente aí na presença do Senhor. Então, irmãos, não pode haver neutralidade na guerra contra o mal. Fala comigo, não pode haver neutralidade na guerra contra o mal. Não pode.
Então, nunca pôde, mas eu te garanto, nos meus anos de convertido, nunca foi tão forte. Nos anos que o Projeto Vida existe, há 32, nunca foi tão claro. Nunca precisamos, não é ser militante de nada, querido, mas é você assumir quem é você, a escolha que você fez da vida. O mundo está funilando, não dá mais para ficar no cima do muro. As decisões são importantes, e por mais que você não as queira tomar, os resultados dela baterão na tua porta. O teu filho vai ser exposto nas escolas. Não adianta a gente ficar na neutralidade em um momento como esse. Agora, Lucas capítulo 9, 49 diz assim, João ele fala com Jesus assim, falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. Aí o que João fez? A gente proibiu ele, por quê? Porque não segue conosco. Aí Jesus fala o quê? Não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Aí ele está dizendo o quê? Novamente aqui ele diz agora, Lucas capítulo 11, 23. Quem não é por mim, o que diz o texto? Está aí? É contra mim. E quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Então, irmão, sabe o que você construir um projeto? Você cuidar da sua casa, você cuidar do teu filho, você trazer ele aqui no Kids, e de repente você leva o teu filho e expõe ele numa escola, num lugar, que tudo aquilo que você construiu alguém está destruindo. O que a Bíblia está dizendo? Quem não consegue ajuntar, vai espalhar. Então está muito claro hoje, querido, e ninguém quer viver com pessoas que espalham, que você varreu a sujeira toda a tua casa, colocou lá fora, e alguém pegou o lixo todo e espalhou de novo. Você quer a tua vida onde você vence todas as batalhas, onde você lutou pelo teu casamento, vem alguém lá e destrói, com ideologias, com coisas, não, tudo é relativo hoje, não, está claro na palavra, ou você é quente ou é frio, morno Deus vomita. Agora você diz, apóstolo, que benefício tem em ser frio? Já lhe explico. No mapa que a gente viu, ficou claro, né? Hierápolis tinha fontes de águas termais quentes. Colossos tinha lugares de águas geladas, limpas. Laodiceia não tinha nenhum nem outro. Apesar dela a cidade rica, eles tinham que viajar para um desses lugares para usufruir. Hierápolis tinha uma coisa, de que as águas termais eram curativas. Não que as fosse de fato, mas o texto utiliza disso, dizendo que melhor que você fosse água quente que cura, do que você ficar nessa mornidão da vida. Então vamos lá, primeira palavra que diz, nem és quente. Fala comigo, nem és quente. Aqui se refere então a Hierápolis, a Pamukkale hoje em dia, né? Essas águas famosas, lugar que até hoje é turístico, e aí mostra a comparação que o livro de Apocalipse está fazendo, e didaticamente ajuda, mas hoje eu quero mais do que didática, eu preciso que você receba no teu espírito. A vida cristã tem 3 temperaturas espirituais. Quais são as 3 temperaturas espirituais de uma vida cristã? Um coração fervoroso, ardente por Deus, ou um coração frio, ou um coração morno. Agora, um coração que é morno, um cristão morno, querido, ele é acomodado, ele é complacente, ele é alheio às próprias necessidades. É uma pessoa que ela não sente necessidade de mudança, até porque ela acha que tudo está bem, que está tudo certo. É como ele dá aula no meu casamento, e nós estamos dando aula aí para os casais, né? Só que ele não entende que essa é a maneira que ele está narrando, mas se perguntar, pode ser que não. É aquele funcionário que diz, eu mando aqui nessa empresa, eu sei fazer tudo. Aí um colega fala assim, meu amigo, sabe o que eu quero falar com você? Ser sincero, você quase quebrou a máquina ontem, você estragou não sei o quê. Mas a narrativa dele é o seguinte, se eu sair daqui, isso quebra. Por quê? Porque ele fala dele mesmo. Só que Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, que dizia que era, eles se sentiam, gente, o máximo. Aí Jesus falou, vocês não são o máximo, vocês são o pior, eu estou quase vomitando vocês. Só que o morno é difícil de convencer. Por quê? Porque a pessoa fria é melhor. Apóstolo, mesmo? Porque o frio busca o calor, o frio tem necessidade de ajuda, o frio se quebranta, o frio busca. Ele é capaz de estar no frio aconselhando alguém, vá na igreja, sim ou não? Porque ele está entendendo que ele está errado, ele sabe que ele tem que mudar. Ele pode até não mudar, mas ele é um ótimo missionário. Por quê? Porque ele fala assim, um dia eu vou seguir a Deus. O morno não, o morno é capaz de frequentar a igreja, dar dízimo, tomar ceia, e viver uma vida morna a vida inteira.
E o problema é quando isso está se movendo dentro da sua vida. O prazer da vida foi embora. Porque isso pode acontecer com qualquer um, querido. Eu posso subir aqui morno, pregar para você. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer. Mas eu não quero. Eu estou dizendo para você, eu orei essa semana toda, jamais quero ser morno. Vamos lá, aproveita e fala aí. Você pode vir à igreja durante muito tempo e ser morno. E olhar para mim assim e dizer, apóstolo, nem sei porque você está pegando essa palavra, né? Porque essa igreja aqui é o Projeto Vida. Irmão, não pense assim. Eu peço muito a Deus que esses 32 anos que já nos faz uma igreja não tão novinha mais, a gente não perca a paixão pelas vidas, o fervor pela presença. Que por mais que sejam constantes o mesmo culto, você estava aqui quarta-feira, quem vai pregar quarta? A gente vai saber logo, né? Aí você vai chegar aqui e falar, posso, mas eu estou vindo de novo. Mas a minha oração, e é isso que tem acontecido, é que Deus sempre te renove, te deixe sempre pronto, e você não se acostume. Por quê, gente? Muitas pessoas com os anos de convertido, elas se tornaram religiosos, mesmo sendo cristãos, porque elas estão simplesmente fazendo o que está acostumado a fazer. Qual o risco que você tem de sentar à mesa e comer a comida, de ir trabalhar e fazer seu serviço, de vir à igreja e voltar sem sentir mais nada? Muito possível. Por quê? Porque você já está acostumado a fazer. Só que você está fazendo o que você sempre fez, mas não tem mais o entusiasmo que sempre teve. É possível acontecer com alguém ou não? Um casamento que havia coisas que, sei lá, passear de mão dada na praia. Era um momento uau, e você continuar passeando de mão dada na praia. Só que você já não tem o mesmo entusiasmo que você tinha. Mas a gente faz isso sempre, eu e meu marido. Fazer não é o mais importante. É se você ainda tem dentro de você o fogo, o entusiasmo. Então essa palavra é para nós ou não? Ela é para nós. Porque não se refere só ao seu serviço aqui no Projeto Vida, a sua entrega, aquilo que você realiza, mas é sobre a tua vida. Profissionais que eram tão apaixonados pela sua profissão não são mais. Empresários, quando começaram o seu negócio, era o primeiro a chegar, o último a sair. Claro que você deve ter criado gestões que não precisa mais. Porém, a tua não ida não é mais porque você criou gestão, porque você não tem o mesmo prazer mais. Não tem a mesma entrega, a vontade de romper, de prosperar. E Deus hoje quer ativar, quer enfervecer você aí. Se está morno em alguma área da vida, Deus quer trazer de volta. E principalmente a tua fé, a tua vida com Deus. Porque isso talvez seja o maior ataque do diabo na vida de pastores, começa com a gente. De fazer o serviço cristão como se fosse um serviço. De ir lá fazer um culto fúnebre, ou orar por uma criança que acabou de nascer, ou vir aqui pregar, simplesmente por quê? Porque é um serviço. E depois, querido, voluntários, músicos, pessoas que agem no reino de Deus, Deus não quer você morno aqui nesse lugar, Deus quer você apaixonado pela presença dEle, sempre, sempre. Mas é possível, eu vou te provar que é. A igreja de Laodiceia estava cega para as próprias necessidades. Ela não queria encarar a verdade. Essa é a questão. Aí o texto diz assim, nem és frio. O que o texto diz? Aí está se referindo a Colossos, uma cidade que tinha águas geladas, que não era muito distante, era conhecida por suas águas geladas. As pessoas viajavam de Herápolis, água quente, para Colossos, para água fria. Mas ninguém queria ficar em Laodiceia. Porque eu até gosto da fria ou da quente, mas não que mas água morninha tem hora que é bom, né? Cuidado, irmão, morno Deus vomita. Aí eles iam para Herápolis para se banhar em águas quentes, iam para Colossos para poder curtir as águas geladas, né? Refrescantes. E os dois lugares tinham essa fama de ser lugar curativo, né? Pessoas iam de vários lugares, de longe para esses ambientes. Agora, Laodiceia era uma cidade mais rica do que Herápolis, mais rica do que Colossos, mas seus moradores tinham que ir nessas duas cidades para poder se refrescar ou encontrar cura nesses ambientes. O que na verdade o texto está mostrando? Que no final eles tinham que deixar suas casas suntuosas, andar longe para poder encontrar aquilo que eles precisavam. A ideia aqui do texto é o seguinte: o que o texto está querendo dizer? Jesus, é uma metáfora, entrou em Laodiceia. E quando ele entrou, alguém veio e serviu para ele um copo de água morna.
E isso representa o quê? Os anfitriões que ofereceram, eles estão oferecendo um serviço que é o culto lerdo, um culto sonolento, orações que é uma verdadeira ladainha, o cuidado pastoral negligente, uma igreja que não faz diferença nenhuma mais. E aí Jesus falou: eu entrei no culto de vocês, só que vocês me ofereceram um culto morno, uma entrega morna, uma vida morna, e a minha vontade era de não estar no meio de vocês. E lá no versículo 20, que a gente vai ler no final, ele está do lado de fora dessa igreja, ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Por quê? Porque ele não entrou nessa igreja. Ele não podia permanecer, aliás, nessa igreja. Por quê? Porque é um lugar onde... Imagina a gente, né? Quando a gente oferecer aqui uma adoração de qualquer jeito. Você vem trazer a sua oferta, né? Dá para ouvir até o barulhinho das moedas. Eu lembro quando eu era pequeno, que na igreja que eu fiz parte, que eu nasci, aliás, né? Era chamada hora da coleta, né? E passava a sacolinha. Eu não estou criticando, era a realidade do momento. Dava para ouvir, Silvia, assim, as moedinhas batendo. Por quê? Porque normalmente as pessoas pegavam o troco. Só que troco não é para Deus. Só que as pessoas achavam que eu estou entregando o troco. Por quê? Isso é oferta morna, querido. Após estar falando sobre isso para eu dar uma grande oferta, não pode te ensinar que a vida com Deus não é o que sobra, não é o que te resta. Para Deus eu dou o meu melhor. Quando os músicos chegaram aqui hoje para tocar às 8 horas da manhã, na verdade eles chegaram às 6. Alguns aqui estavam dormindo ainda. Mas por que eles chegam às 6? Porque a adoração não pode ser morna. Eles não podem chegar aqui 10 minutos antes, pegar o instrumento, afinar e vamos tocar e vamos ver o que vai dar. Que é muito comum isso, pode acreditar. Mas por que isso? Quando a Tânia, alguns queridos aqui devem ajudar ela, foram montar essa mesa hoje, primeiro é para desenhar, primeiro é para comprar. O detalhe depois, ela está sentada lá atrás, é chegar aqui muito cedo. Por quê? É só uma mesa. É só uma mesa? Não. Cada mês tem toda uma dinâmica, tem toda uma conversa aí, tem uma profecia, tem um cuidado. Ela disse que chegou também 2 horas antes. Por quê? Porque o culto não pode ser morno. Ele tem que ser uma entrega perfeita a Deus. O que eu quero dizer para você, querido, que não é só a tua semente, a tua oferta, é tudo que nós fazemos. Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a igreja e um crente, quando ele começa a ter essa vida morna, ele começa a fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Um líder de célula, querido, ele prepara aquela lição. Porque ele não quer só na hora ficar lendo um texto. Ele quer ter algo para poder falar, ele quer alguma coisa que possa mudar a vida das pessoas. Então o que o texto disse lá? Assim porque és morno. O que o texto diz? É o que está dizendo. Então aqui é Laodiceia. Então primeiro Pamukkale, o Heráclito, né? Depois vem Colossos, frio. Agora morno, igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia. Então você entendeu que esse versículo, ele está falando de geografia. Mas ele está mostrando que a realidade está se repetindo na vida das pessoas. Olha bem, a avaliação de Cristo acerca dessa igreja era bem diferente da avaliação que essa igreja fez dela mesma. Jesus olha para aquela igreja e fala uma coisa: o Senhor está dizendo o quê? Que essa igreja, a verdade acerca da condição espiritual deles, que infelizmente por eles se recusam, recusa. Você sabe aquele indivíduo que vai no médico, pastora Adriana? Ele fez todos os exames, pegou aquele monte de coisa de sangue, né? Aí está lá. Ali, meu irmão, é você, não tem jeito. Está amarrado em nome de Jesus. Não, está lá. É o teu sangue. Aí ele fala: você está mal aqui, está mal aqui, está mal aqui. Não, doutor, eu estou bem. Está tudo bem, estou jogando bola. Estou tudo bem. Mas ele está dizendo: mas o teu sangue está mostrando que não está. Então Jesus foi e falou: igreja, eu estou dando um diagnóstico de vocês. Ele disse: não, você está errado. O morno é assim. Até Jesus ele fala que está errado. Ele fala que até a Bíblia está errada. Não, interpretou errado. Por quê? Porque ele colocou na cabeça que está tudo em ordem. E hoje, irmãos, eu não quero colocar nada na tua mente, a não ser te desafiar a olhar de verdade a tua vida. Porque algumas coisas que você pode estar tendo uma narrativa muito natural. Não, está tudo bem lá em casa, está tudo bem. E tomara que esteja. Mas cuidado, querido, para que não seja só a maneira que você se vê e não como Deus está vendo. Porque você pode dizer que está tudo bem, e Deus está dizendo: meu filho, não está bem não. E a tendência do frio, a pessoa que é fria, rapidamente ela se quebranta. O que é quente nem se fala. Agora o morno, irmão, só na exortação. Por isso que Deus falou: estou vomitando vocês. Eu acho que eles acordaram.
Você está entendendo? Porque Jesus chegasse com a linguagem bonita, vocês são bonzinhos, não sei o quê, mas tem que acordar um dia. Não, ele disse, vocês estão colocando ânsia de vômito em mim, para a igreja acordar. Agora, qual a possibilidade de uma igreja como essa se tornar morna? Muito grande. É só a gente não vigiar. É só a gente perder nossa missão. A gente começar vaidosamente. Sabe aquela coisa assim, minha igreja é melhor que tem? Não é não, meu irmão. Nós trabalhamos fazendo o melhor que nós podemos. Quem é melhor aqui é Jesus. Jesus é o melhor. Agora, eu não tenho essa vaidade. Por quê? Porque todos os dias eu estou pedindo, Deus, não nos deixe ser morno. Não nos deixe, são 32 anos. Eu já vi lugares que foram tão ferventes que os anos foram perdendo a qualidade, a busca. Casamento é a mesma coisa, eu tenho 35 no meu casamento. Você tem a sua história. Só que a natureza da rotina, você acorda amanhã, tal, faz a tua barba, trabalha, faz. Irmão, Deus está te dando uma vida abundante e não uma vida religiosa, não uma vida repetitiva, não você ter que fazer para poder sobreviver, não. Deus não quer uma vida morna. Faz sentido ou não essa palavra hoje? Deus quer te fazer romper. Dá uma salva de palmas aí ao nosso Deus. Você sabe que a pior condição dessa igreja que Jesus está falando aqui é autocomplacência. Na verdade, olha o capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 17. Gente, presta atenção nessa história. Olha bem, olha o que eles diziam, essa igreja de Laodiceia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. O que eles diziam? Que era rico, abastado e o que mais? Olha que empáfia, né? Aí Jesus falou, você não sabe, vocês são infelizes, miserável, pobre, cego e nu. Apóstolo, você está falando com a boca cheia, né? Irmão, é Jesus falando para Laodiceia. Mas eu estou aproveitando também, né? Sabe o que acontece, gente? De verdade, é um conselho do teu pastor. Não fica só achando o que você acha da sua vida. Procure saber a verdade. Porque às vezes você tem uma narrativa sobre, não, meu filho, não, meu... Irmãos, não é ter crise, mas é você ser humilde. Porque a mornidão faz as pessoas acharem que são os melhores, que está tudo bem, que eu sou ótimo, estou fazendo tudo certo. Aí, o que Deus fala? Vocês estão dizendo que são abastados, são ricos, que a cidade era rica. Então eles tinham recursos, eles estavam bem. Só que aquele pessoal confunde que ter dinheiro tem a ver com bênção. Então você imagina um indivíduo que está sem dinheiro, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A bênção, ela pode provocar a tua prosperidade, e provoca mesmo. Mas nem todo deserto é sinal de pecado. Porque quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto, irmão. Então não dá para montar teologia em cima de riqueza e pobreza. O que a gente tem que entender é que Deus nos guarda, que Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Agora, as minhas nuances da vida não tá. O irmão deve estar em pecado, está devendo. Irmão, para com essa teologia, para com essa ideia espírita aí, pelo amor de Deus. Essa teologia que às vezes ela tem mais a ver com a referência franciscana do que com a Bíblia. O reino de Deus diz. Não tem a ver com pobreza e riqueza. Tem a ver com esse povo que está dizendo o seguinte: olha, tu é infeliz, tu é miserável, você é pobre, segue nu, e estão dizendo que não precisa de nada. Esse é um morno. É a pessoa que ela está doente, quer que ninguém saiba. Ela está passando a luta, não fala para ninguém. Irmão, se eu precisar de ajuda, eu vou pedir oração de todo mundo. Eu quero. Só que tem gente, não expõe, não. Por quê? Porque quer viver a sua vida. Ninguém tem nada a ver comigo. Irmão, você está num lugar onde milagres acontecem, onde Deus se move. E ninguém é julgado pelo que está passando, pelo contrário, porque quem está frio, pode acreditar, ele busca ajuda mesmo. Agora quem está quente, muito mais ainda, ele quer Deus. Agora morno, ele fica sempre no meio do caminho. Poxa, essa palavra foi tão boa hoje, né? Pena que fulano não veio, né? Esse é o morno. Fala, essa palavra é para mim. Amém, gente? Então repita aí, jamais quero ser morno. A pior coisa a respeito da condição dessa igreja, como eu falei, é a autocomplacência.
Eles estão dizendo, obtive minha riqueza com o meu próprio esforço. É isso que eles estão dizendo. Eu tenho porque eu me esforcei. Eu não preciso de nada. Irmãos, não existe exemplo mais triste do que de nada tenho falta. Não é uma pessoa grata que está dizendo, Deus, obrigado que não está me faltando nada. Não. Que está dizendo a pessoa que é vaidosa, orgulhosa, que está dizendo, não preciso de nada não, nem de oração. Não precisa de nada não. Irmão, eu preciso de oração, eu preciso. As pessoas precisam compreender que essa igreja foi se perdendo. A Laodiceia, ela ficava a 16 quilômetros de Colossos, ficava a 10 de Hierápolis. Então, eles eram adoradores do deus Zeus, era o padroeiro da cidade de Laodiceia, e eles tinham templos ao deus Apolo. Então, no meio dessa idolatria, sabe o que aconteceu? Eles começam a ficar morno. Só que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, querido, em um momento onde o mundo está completamente definido na sua idolatria, na sua busca, onde as pessoas estão defendendo suas causas, a igreja de Jesus precisa colocar-se no lugar dela. Ela não pode ficar no meio do caminho dizendo, não, tá bom de qualquer jeito. Eu já lhe disse, o tempo que a gente vive, você não vai ser feliz se você ficar morno, se você ficar nessa inadimplência com a vida, com a realidade, omisso com as coisas que acontecem ao teu redor. Você sabe que a ideia de Hierápolis, ou de Laodiceia se tornar um lugar de água morna, foi uma ação na natureza que eles fizeram. A cidade de Laodiceia fica a 9, 10 quilômetros de Pamukkale, de Hierápolis. Aí sabe o que eles fizeram na época? Fizeram um aqueduto, trazendo as águas quentes lá, não é muito longe, né? 10 quilômetros, vindo, uma tecnologia fantástica na época, e as águas chegaram até Laodiceia. Só teve um problema. Quando as águas chegaram a Laodiceia, elas estavam não só mornas, mas o sabor desagradável. Ninguém queria beber e causava vômito nas pessoas só de tomar um banho naquela água. Então, alguma coisa aconteceu no processo. Fala comigo. Então, qual a possibilidade de você que é quente, ou que começou a vida lá em cima, no meio do processo da tua vida começar a ficar morno? Todos nós. Porque o processo de 9 quilômetros tornou as águas quentes em águas para vomitar. Águas que são desejadas para águas que estão sendo agora vomitadas. Agora, o que significa isso? Que eu posso estar no auge em áreas da minha vida, mas eu preciso, querido, entender que só a fonte garante. E por isso Deus fala, volte lá ao primeiro amor, volte à fonte, volte a quem você era, busque a Deus com intensidade, porque enquanto você me ouve, você pode estar tendo a grande oportunidade de perceber, meu Deus, então é isso. Porque às vezes eu vou num lugar, está ruim. Eu vou na igreja, está ruim. Eu vou na festa, está ruim. Eu vou num restaurante, está ruim. Não precisa nem continuar, né? Quem que está ruim aí? É você, meu irmão. Desculpa, mas é você. Porque não tem a ver com lugares. Tem a ver com a sua vida. Tem a ver com o jeito que você está vivendo. Tem a ver com a mornidão que está o teu casamento, a tua vida, etc. Então, em nome de Jesus, olha que coisa linda nascer hoje. De você poder tomar a ceia hoje dizendo, Deus, se eu estou desse jeito como Laodiceia, jamais eu quero ser morno, Senhor. Você pode orar, fazer essa oração, jamais eu quero ser morno. Sabe, eu não quero. Porque quando você estava no mundo, você estava frio. Mas pelo menos você sabia que você precisava de Deus em algum momento. Já te falei, o cara está no mundão dando conselho para alguém na igreja. Porque ele está tão frio que ele sabe que Deus pode mudar aquela vida. O morno não, ele é religioso. Agora, o que acontece? E a última coisa que eu quero falar sobre esse tema, para que a gente ore por essa palavra. Quem está recebendo essa palavra? O que você perdeu no caminho até aqui? Fala comigo. O que você perdeu? Pergunta a pessoa do teu lado aí. Fala de trás, sei lá. O que você perdeu? Você não precisa ficar preocupado em responder para mim, não. Mas eu queria que você respondesse para você mesmo. Aonde está aquela fervura do teu início? Do ministério? A paixão, que não dependia de ninguém te reconhecer. Ei, onde está? Que independente de um cargo, independente de o apóstolo, o pastor ver, sabe aquela vontade, não está aí? Aquela vontade de servir, onde que está? Do dia que você foi ungido para pastores, líderes, cadê aquela fervura? Onde que está?
Porque, meu amado, eu falo de verdade. Eu e Silvia, eu e a apóstola, a gente conversa muito sobre isso nas nossas viagens em casa. A gente está há muitos anos, sabe, fazendo o que fazemos. Você não pensa que nós dois não corremos o risco, se a gente não vigiar, de tornar a nossa vida natural e automática? Mas se tem uma coisa que ela sabe que eu tenho temor, que eu falo, Deus, pelo amor de Deus, eu não posso subir naquele púlpito ali para fazer o meu trabalho. Eu não sou trabalhador aqui. O Senhor me deu uma chamada para libertar pessoas. Independente de qualquer lugar que eu estiver, eu sou quem eu sou. Agora, se um momento a minha viagem para tal lugar se tornou uma viagem corporativa, se eu estou indo pregar numa igreja lá não sei aonde, lá em outro país, eu estou indo só para cumprir uma agenda, eu estou perdido. Por quê? Porque a chama que está aqui dentro é que vai provocar mudança nas pessoas e também vai me trazer ânimo novo. Mas talvez você diga, apóstolo, estou acostumado, eu já está faltando só um pouquinho para aposentar, eu dei meu trabalho, tal. Irmão, lamento pela sua vida, porque deve ser muito ruim viver desse jeito. Eu não gostaria de fazer uma coisa na minha vida que eu não amo fazer. Então hoje, a pergunta que você tem que responder para você, o que você perdeu nesse caminho? Lá de Herápolis até Laodiceia, 9 quilômetros, pegou as águas quentes e virou morna. Irmãos, pega a sua história com Deus, pega a sua vida com Deus, e veja se no trajeto a tua vida também não ficou na mornidão. Jesus estava dizendo assim, olha, porque vocês se tornaram tão mortos, tediosos, enjoativos. Irmão, não sou eu que estou falando, tá, gente? Mas estou achando forte aqui, né? Repugnante, porque não flui água vigorosa, aquelas águas frias, e vocês não possuem mais propriedade curativa, aquelas águas quentes. Então vocês não são nenhum nem outro. Essa imagem de Jesus ameaçando vomitar a Laodiceia, gente, a igreja, da sua boca, não significa que ele estava rejeitando a igreja, acredite, e muito menos deserdando. Mas ele está tendo ainda a esperança de que aquela igreja vai acordar. Essa mensagem aqui hoje, por mais que eu brinque no meio dela, ela não tem nenhum interesse de ser pessoal com nenhum de vocês aqui. Mas é uma maneira de você parar hoje para pensar e pedir em nome de Jesus que minha vida não se torne morna. Que os meus relacionamentos, que eu não seja uma pessoa que no final já está tão chateado com tanta coisa, tão já amargurado com tantas outras, que na verdade mesmo, vive na superficialidade, vive impermeável, não consegue mais se envolver, não consegue mais perceber. Alguém está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, gente? E você pedir, Deus, me livra disso. Eu não tenho que ir para o meu trabalho, sabe, detestando. Eu não tenho que ir para a minha igreja porque eu estou na escala. Eu não tenho que estar no casamento porque eu tenho que manter a aliança. Eu quero ser feliz, eu quero ter alegria, eu quero poder viver. E Deus nos promete isso. Ele disse, eu vos darei vida, e vida com abundância. Então hoje você tem que olhar e dizer, Deus, onde eu perdi o calor? Onde eu perdi? Não é perguntar se quem que me atrapalhou. Quem? Para de arrumar o gozes e assuma a responsabilidade. E diga, Deus, no meu caminho, eu quero ser alguém que dê prazer ao Senhor. O fato de esses cristãos serem mornos, significa que eles não serviam para nada. Eles não eram nem frios, refrescantes, nem quentes, terapêuticos. Morno no sentido de inutilidade. Eles estavam simplesmente empacados no meio, como alguma coisa que havia perdido tanto sabor quanto o calor ao longo do caminho. Fiquem de pé todos vocês nesse momento. Quem recebeu essa palavra aqui agora? A minha ideia, querido, ou na verdade não é ideia, a minha oração hoje, em todo esse domingo, né? E é um domingo de Santa Ceia, que a gente possa refletir um pouco na nossa vida, pedindo a Deus, Senhor, se essa palavra é para mim, será que eu estou tão morno assim que eu não consigo nem, aí está pior ainda, né? Eu não consigo nem orar dizendo, Deus, eu preciso. Porque quem está quente, querido, ora, sabe por quê? Pelo temor de nunca ser morno. Quem está frio, ele não precisa nem pedir, ele já está quebrantado dizendo, eu preciso desse calor, eu preciso dessa luz. Quem está na escuridão quer luz. Igual quem está naquela luz penumbra, ele fala, eu tenho luz já. Não, você tem uma pequena luz.
Da mesma maneira, quem está morno era a igreja de Laodiceia, que dizia assim: a gente não precisa de ninguém, não precisamos de nada, a vida nossa é nossa, o dinheiro que eu tenho eu conquistei. Em outras palavras, Jesus, dá licença. Aí Jesus bateu duro, hein? Quem escreveu o Apocalipse foi João, na ilha de Patmos. Ele fala: não, vocês não estão entendendo, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos. E a coincidência que era muito forte naquela época, hein? A tecnologia em relação aos olhos. Laodiceia, eles tinham muito na medicina ocular na época. Pano, eles eram muito fortes porque eles vendiam para toda aquela região. Ele falou: vocês estão cegos, vocês estão nus. Ou seja, vocês têm roupa para vender, mas vocês não têm roupa para vocês. Por isso que o texto está todo ligado a isso. E pobre, por quê? Porque muitos viajantes passavam lá e deixavam muito dinheiro. Então Jesus falou: tudo que vocês acham é o contrário, porque vocês estão pensando que a condição de vocês determina a santidade de vocês. Então hoje, essa mensagem é para mim, é para você, é para nós. Deus, que o Senhor nunca, eu oro a Deus, Senhor, que o Projeto Vida não vire uma igreja morna, religiosa, que as pessoas acham que tem que vir dar o dízimo dela porque tem que, meu Deus, está com medo de ir para o inferno, ou porque, não, Senhor, que as pessoas vêm para cultuar, mas saem daqui para viver a vida totalmente errada. Não, Senhor, mas que seja um lugar de busca constante, que esse calor, essa presença não seja roubada de nós. Amém, igreja? Eu vou fazer uma oração que eu escrevi, aliás, ela foi transcrita. Eu quero fazer essa oração com você. A primeira você não precisa repetir, depois sim, mas prestar atenção para que você diga um amém final. Essa oração diz assim: Senhor, jamais quero ser morno, para que tu me consideres como tendo um sabor desagradável em tua boca. Em vez disso, te peço que me ajudes a ser uma fonte da qual fluam águas de cura para os enfermos, e uma fonte de refrigério para qualquer um que precise de força e encorajamento. Ajuda-me a nunca permitir que uma atitude morna domine minha vida. Se há alguma área da minha vida em que já recaí em estado de mornidão, por favor, revela para mim, a fim de que eu possa me arrepender e voltar para onde eu deveria estar. Assim eu oro em nome de Jesus. Você pode dizer amém para essa oração? Essa é uma oração que eu escrevo, querido, para que você possa, talvez eu dê acesso a essa oração pela internet. Sim, para você até repetir ela, falar: Deus, não me permita, não me permita, não me permita, não, Senhor, tudo, não, eu posso passar pelo que eu passei, mas eu não quero perder o fervor, eu não quero perder a chama da tua presença. Agora tem uma confissão, eu queria que você repetisse comigo. Essa confissão diz assim: confesso que sou uma fonte de cura, fala comigo, e uma fonte de refrigério para todos os que passam pela minha vida. Quando as pessoas se aproximarem de mim, vão receber exatamente o que elas necessitam. A cura flui de mim para todos os necessitados. Aqueles que estão fisicamente cansados são renovados quando passam tempo comigo. Não permito meio termo na minha vida, nenhuma neutralidade, nenhuma atitude morna. Sou continuamente cheio com tudo o que necessito para suprir as pessoas que cruzarem no meu caminho. Eu declaro pela fé, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! A minha oração e a minha confissão é essa. Como que eu saio daqui hoje?
com a minha mente, sabe, renovada, pedindo: Deus, eu não quero ter uma vida morna. E lembre-se, não se trata só da vida cristã, se trata de tudo que você faz. Agora, Jesus estava do lado de fora daquela igreja e pedindo o seguinte: se alguém abrir a porta, eu entrarei. Apocalipse 3:20, querido, que a gente conhece tanto, foi escrito para a igreja de Laodiceia. Olhe bem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por isso, hoje na Santa Ceia, eu quero muito que você pense a esse respeito. É claro que você pode participar da mesa. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e sabe que Ele é o único Senhor e Salvador, mesmo que você seja de outra igreja, enfim, seja bem-vindo à nossa mesa. Por quê? Porque a tua confissão é que determina o acesso. Agora, é preciso você aproveitar e dizer: Senhor, o que essa palavra tem a ver com a minha vida hoje? O que eu preciso olhar que está completamente morno na minha fé e que eu já estou acostumando, mas eu preciso hoje despertar em nome de Jesus? Mas também eu quero dizer para você que aquela igreja que parecia que não tinha solução, tem. Jesus falou: se você abrir a porta, eu vou entrar. Está vendo? Então Jesus não queria só condenar. Ele está dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês, mas se eu estou à porta e bato, se vocês abrir a porta, eu vou entrar. E por isso hoje, querido, eu digo a você, não por estar morno, mas você que entende que essa palavra é palavra de salvação e que quer entregar sua vida para Jesus, Ele está dizendo: eu estou à porta, estou batendo, se você abrir, eu vou entrar. Você que vê essa reunião hoje, talvez até nos visita, e você sabe da importância: apóstolo, eu estou igual aquele frio lá, eu quero Deus. Eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. Eu quero, onde você está aí, eu acenar para mim, eu vir aqui à frente, para que você tome a decisão mais importante da história da tua vida, como hoje pela manhã muitas pessoas o fizeram. Eu quero dizer para você, querido, Deus marcou essa agenda hoje para te dar a oportunidade de ter uma experiência direta com Deus. Quem hoje quer entregar sua vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui, eu quero te conhecer. Quem hoje quer fazer essa oração? Quem hoje quer tomar essa decisão? É a decisão mais importante da tua vida. Quem hoje está dizendo: eu não quero viver na frieza, muito menos na mornidão, eu quero ser aquecido pela presença de Deus. Quem é o primeiro? Talvez nessa hora alguém fique perguntando assim: apóstolo, eu fico orando aqui porque alguém tem que ir. Irmão, não é que alguém tem que ir. A verdade é que é dada uma oportunidade para quem precisa. Porque quando você fez isso um dia, a tua vida foi mudada completamente. Por isso, cada pessoa que está aqui hoje está tendo essa oportunidade. Você está vindo? Vem cá, vem cá. E ela veio sozinha, né? Ela não vai ficar sozinha. Vem aqui. Ou quem vai vir com ela aqui? Alguém cuida dela? Você sabe que interessante? Porque quando uma decisão dessa é tomada, eu nem conheço, mas Deus é tão fantástico que marcou esse dia de hoje para que essa vida que não é única, porque Deus quer salvar pessoas aqui hoje que querem hoje tomar essa decisão mais importante da tua história. Quem hoje quer hoje entregar sua vida para Jesus, como essa jovem? Mas para que, apóstolo? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa, vem, tem mais gente, vem gente, mais alto, igreja do avivamento. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você sabe que coisa mais tremenda? Porque é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Quando eu posso terceirizar alguma coisa, um serviço, agora isso aqui não, isso aqui é só você. Quem está vindo? Ele? Você também? É meu filho. Qual que é o nome dele? Lucas Gabriel. O Lucas Gabriel está entregando a vida para Jesus aqui. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vem gente, quem mais? Ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É Deus dizendo: hoje eu mudo a tua história. Sabe que é aquela história de você ver Deus fazendo na vida de tanta gente? Chegou a tua vez, chegou a tua hora, e é uma decisão.
que à medida que você, diz a palavra, confessa Jesus como o Senhor da tua vida, quando você reconhece o que a palavra de Deus está dizendo, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não me canso de dizer, Colossenses, que diz que o Senhor cancelou todo escrito de dívida que era contra vós. Eu não canso de dizer para você, querido, que nenhuma condenação há para aqueles que estão. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a Bíblia está dizendo que essa confissão, o Senhor escreve o teu nome no livro da vida. Tem mais alguém que hoje quer tomar a decisão mais importante da tua vida? Quem está feliz aqui, dá um amém, igreja. Olha, cada pessoa que está aqui, Deus tem uma história. Corajosa você que veio, mas você tomou a decisão mais importante da tua vida. Você também, o Lucas também, e cada um de nós. Eu queria que vocês fizessem oração comigo. Lucas, vocês 3, 4, né? Vocês falassem comigo assim: Senhor Jesus, a igreja toda, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único Salvador, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e por isso eu entrego a minha vida completamente a Ti, em nome de Jesus, amém. Olha para trás e veja a família de vocês. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.